Bom dia, irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado. Iniciamos mais esse dia com a graça de Deus, com as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E gratos somos pela alegria de ter o privilégio de conhecer ao Senhor. E se você que está ouvindo ainda não teve a oportunidade de conhecer o Senhor mais profundamente, busque-o todos os dias. Tenha em seu coração o desejo de conhecê-lo mais. E quanto mais você conhecer a palavra do Senhor, mais conhecerá o Senhor. Hoje nós estamos no dia 21 dos nossos 30 dias de oração. Estamos falando de guerra, estamos falando do mundo espiritual e de como devemos batalhar. O tema de hoje é armas espirituais para batalhas invisíveis. Nosso texto base é 2 Coríntios, capítulo de número 10, dos versos 3 ao verso 5, que diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões deste mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo escreve à igreja de Corinto para lidar com oposições, críticas e influências espirituais erradas. Algumas pessoas questionavam sua autoridade apostólica e tentavam minar a fé da igreja com ideias humanas, orgulho espiritual e filosofias contrárias ao Evangelho. Antes deste versículo, Paulo deixa claro que a batalha não é contra pessoas. O problema não é externo. O verdadeiro campo de guerra está na mente, no coração. Por isso ele ensina que o cristão não luta com armas humanas, mas com armas espirituais. A vida cristã envolve uma batalha invisível. Não é uma guerra física, política ou emocional. É uma guerra espiritual, travada no campo dos pensamentos, das ideias, das convicções e da luta de algo contra o qual nós não vemos, mas sabemos que está lá pela fé. Deus não nos deixou desarmados, muito pelo contrário, Ele nos ensinou a usarmos essas armas e estarmos revestidos pela armadura para que possamos lutar. 2 Coríntios 10, 3 ao 5, ele nos traz isso de uma forma muito grandiosa. Paulo começa dizendo, embora vivamos como homens, ou seja, Paulo reconhece que nós vivemos em um mundo natural, com desafios reais, pressões e conflitos todos os dias. Mas nem tudo se resolve com métodos humanos. Você consegue compreender isso? Nós estamos neste mundo, caminhamos neste mundo, temos vários tipos de problemas e dificuldades, mas muitas coisas, talvez a maioria, podem sim ser resolvidas no quarto, de joelhos, orando. Ele continua dizendo, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nós não vamos lutar conforme aquele vizinho que não conhece ao Senhor, ou aquele amigo que não conhece ao Senhor, que faz tudo com suas próprias forças e não consegue resolver. O cristão não vence batalhas espirituais com raiva, vingança, orgulho ou força humana. Nossa luta é diferente, porque nossa fonte é diferente. Ele continua dizendo, as armas com as quais lutamos não são humanas. Não são palavras vazias, estratégias políticas ou força emocional. São armas espirituais. Oração, palavra, fé, obediência, autoridade no próprio Cristo. E ele continua, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A continuação, as armas com as quais lutamos não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são estruturas espirituais e mentais, mentiras, traumas, pecados, pensamentos distorcidos e ideologias contrárias à verdade. Tudo isso são fortalezas que são construídas, mas Deus tem poder para quebrar todas essas prisões.
Destruímos argumentos e toda pretensão contra Deus. Nem toda ideia vem de Deus. Algumas se levantam contra a verdade. O cristão é chamado a confrontar a mentira com a verdade da palavra. Você entende isso? O cristão é chamado a confrontar toda mentira com a verdade da palavra. Ele continua: levamos cativo todo pensamento. A batalha começa na mente. Pensamentos descontrolados geram atitudes erradas. Submeter a mente a Cristo é um ato de guerra espiritual, para torná-lo obediente a Cristo. O objetivo não é apenas vencer o inimigo, mas viver em obediência ao Senhor. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo, que todo aquilo que é contra o Senhor seja levado cativo, e que tudo isso nos faça tornar, nos faça realmente viver a obediência em Cristo. E assim nós seremos mais que vencedores. Só lembrando de novo, Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus. Não esqueça, ele diz toda. Esteja sempre revestido. Renove a sua mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos 12, 2. Hebreus 14, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos autoridade em Cristo. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade, Jesus diz. Então, caminhe segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor. Lembre-se sempre, sempre, a nossa luta, ela é espiritual. Nossas armas são diferentes das armas deste mundo. Nossas atitudes são diferentes com relação aos problemas. E assim nós caminharemos da melhor forma. Vamos para nossas 3 perguntas. Que pensamentos precisam ser levados cativos hoje? Você conhece a sua mente, você conhece o seu coração, você conhece aquilo que precisa ser arrancado pela raiz. Vou perguntar de novo: que pensamentos precisam ser levados cativos hoje? Diga isso ao Senhor e peça a Ele: arranca de mim, Senhor, e leve cativo, leve longe de mim. Segundo, tenho lutado com armas espirituais ou humanas? Eu tenho resolvido com meu próprio braço? Ou eu tenho orado ao Senhor e pedindo a Ele a forma correta e Ele tem lutado por nós? Terceiro, que fortalezas Deus quer destruir na minha vida? Quais são as fortalezas que foram construídas e que precisa ser derrubado? Traumas, dificuldades, ira, raiva, pecados. Quais são essas fortalezas? Peça para Deus: Senhor, destrua essas fortalezas que me separam de Ti. Destrua esses muros que me distanciam de Ti. Deus pode fazer. Amém, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Senhor Deus, eu reconheço que a palavra não é apenas externa, mas ela é interna, aqui de dentro, do mais intrínseco do nosso ser. Eu entrego a Ti, Senhor, meus pensamentos, minhas ideias, minhas convicções. Que toda fortaleza seja destruída agora e que a minha mente seja alinhada à Tua verdade. Ensina-me a lutar com armas espirituais e a viver em obediência a Ti, Jesus. Que nada neste mundo me distancie de Ti, mas que com toda a alegria do meu coração, com todo o prazer de estar próximo de Ti, Senhor, que eu possa buscar a cada dia mais viver ao lado do Senhor, viver com a Tua palavra na minha boca, viver com a Tua palavra no meu coração, viver com a Tua palavra, Senhor, na minha mente, transbordando, Senhor, ó Pai, para a direita, para a esquerda, e que eu sempre esteja cheio de tudo aquilo que vem do Senhor. Derrama sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que está ouvindo essa oração, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, ó Pai, da Tua direção, derrama, Senhor, ó Pai, da Tua sabedoria, derrama, Senhor, da Tua alegria, da Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus. E que possamos, ó Pai, a partir da fé, a fé
plena no Senhor. E o que significa plena? É uma fé completa, que não é, eu confio se acontecer isso, eu confio e creio se Deus falar isso. Não, nós confiamos plenamente em Ti, Jesus, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. E que nós possamos aprender a lutar com os joelhos, lutar, Senhor, ó Pai, com nossos lábios, lutar, Senhor, ó Pai, com a palavra, firmado, Senhor, nela, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão bendita, que nós possamos meditar nela durante todo o dia, Senhor, e que ela venha produzir em nós muito fruto, e que através dela nós possamos aprender do Senhor, aprender a confiar em Ti e aprender a lutar com as armas corretas, revestidos de tudo aquilo que vem do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, ó Pai, pelas nossas vidas. E entregamos, ó Pai, todo o nosso dia a Ti. Que seja uma grande bênção diante do Senhor. Nos livre de todo mal, nos livre de toda retaliação, Senhor. E que possamos, ó Pai, vivenciar grandes vitórias, grandes testemunhos através da vida contigo, das nossas orações. E que muitos venham a se converter, que muitos venham a Te conhecer, que muitos venham, Senhor, ó Pai, a se alegrar junto conosco, através da Tua palavra, através do Teu toque, através do Teu doce Espírito Santo. É o que eu Te peço, em Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém.